Muito bem, pergunta muito boa, porque ela me dá a oportunidade de dizer o que aconteceu no Brasil e que, modéstia à parte, foi Joe quem lo descobriu, quem lo revelou para a igreja. Então, em meus estudos, em minhas pesquisas, eu percebi o seguinte: existe uma expressão hoje na América Latina, particularmente no Brasil, que tomou conta do vocabulário da juventude, principalmente da juventude. O pentecostalismo, ele gerou transformação na sociedade, mas não com o propósito de transformar a sociedade, porque o pentecostalismo, ele não quer instaurar o reino de Deus na Terra, porque nós somos geralmente pré-milenistas. Por sermos pré-milenistas, né, nós acreditamos que o mundo vai de mal a pior. Esse mundo não vai ser melhorado por nós, nem por educação, nem por política, nem por arte. Este mundo vai de mal a pior e somente após a vinda de Jesus, após Jesus levar a sua igreja e depois instaurar o seu reino na terra, é que a terra será transformada. Isso não significa que o pentecostal não tenha responsabilidade social. O pentecostal, ele mantém escolas, mantém creches, mantém orfanatos, mantém casas de recuperação, hospitais, faculdades. O pentecostal, ele tem todo um trabalho social. Mas o trabalho social para o pentecostal não é só para transformar a realidade, ele tem finalidade evangelística, missiológica. Ele quer pregar o evangelho através dessas ações. Porém, chegou um momento que, mudando a classe social atingida pelo pentecostal, né, as igrejas pentecostais, esses jovens que não tinham mais a experiência do Espírito nas suas igrejas, porque elas se tornaram muito formais, eles começaram a buscar, né, cansados daqueles pregadores que não são pentecostais, são pregadores com estilos neopentecostal, são pregadores com estilo de pregação de teologia da prosperidade, de teologia triunfalista. Esses pregadores comprometeram a mensagem pentecostal e fizeram com que esses jovens se decepcionassem. Então, não havendo a experiência do Espírito, e essas pregações fantasiosas, essas pregações que, na verdade, triunfalistas, que não têm substância bíblica, é meramente gritaria e mais nada, esses jovens se decepcionaram e começaram a buscar conhecimento com esses pregadores reformados, expoentes reformados, teólogos reformados. E o nome calvinista assusta. O nome calvinista assusta. Então, o que foi que aconteceu no Brasil? O calvinismo começou a adentrar no Brasil através da expressão cosmovisão cristã. Weltanschauung, em alemão. Através da expressão cosmovisão cristã, o calvinismo começou a adentrar no pentecostalismo. E o primeiro livro a popularizar essa expressão é um livro de dois neocalvinistas norte-americanos, Charles Colson Batista e Nancy Pearcey, presbiteriana, que foi publicado pela editora pentecostal no Brasil, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, sob o título E Agora, Como Viveremos? Então, esse livro popularizou a expressão cosmovisão cristã. Primeiro livro publicado no Brasil, no ano 2000, há 20 anos. Publicado e popularizou a expressão cosmovisão cristã, que é o nome dado por Abraham Kuyper, teólogo holandês, político holandês, primeiro-ministro da Holanda, né, que viveu no século passado. Ele então, renomeou o neocalvinismo como cosmovisão cristã. Então, esse nome ficou mais palatável, as pessoas aderiram a esta expressão mais facilmente do que calvinista e neocalvinista, que eram sempre nomes suspeitos, títulos suspeitos entre o pentecostalismo. Então, ele adentrou
dentro do pentecostalismo com esse nome. E depois, com esse nome, começou a convencer a juventude a transformar a sociedade através da política, da educação, né, da arte. E então, obviamente, que todo tipo de engajamento, todo tipo de convite a se engajar socialmente é uma coisa que atrai a juventude. A juventude fica atraída. Como eles são amilenistas, não são pré-milenistas, né? Eles são amilenistas na sua maioria, e alguns pós-milenistas, eles acreditam numa implantação, né, desse reino de Deus na Terra, que depois, é óbvio, vai vir Jesus Cristo, e eles também creem na vinda de Jesus, né, na parousia ou na parúcia, como queira, porém, tem que ser antecipado com essa transformação gradual, que é, de certa forma, também o pensamento da modernidade, de que a razão iria melhorar o mundo até nós chegarmos a um mundo perfeito. Então, o viés da teologia reformada entende, dentro dessa atuação da cosmovisão cristã, de uma visão de mundo cristã, mas cristã em qual perspectiva? Não cristã do ponto de vista a englobar todas as tradições do protestantismo, mas cristã do ponto de vista da teologia calvinista, da teologia reformada. Então, é usado o nome cristianismo como sinônimo de calvinismo, ou seja, como se o cristianismo fosse o calvinismo e vice-versa, e quem não está dentro desse espectro está fora, é heresia. Então, por isso que o pentecostalismo sempre foi perseguido e, ultimamente, não é mais perseguido, mas é cooptado. Vamos ganhar os pentecostais, porque são muitos, então nós vamos ganhar para nós. E dizendo que existe uma ameaça de teologia liberal no Brasil. Tem uma ameaça de teologia liberal. A teologia liberal matou as igrejas, né, na Europa. Porém, muitos esquecem que as questões que envolvem a morte das igrejas na Europa não passam só pelo liberalismo teológico, passa por outros aspectos. E a pergunta que eu sempre faço para pessoas reformadas no Brasil é: se as igrejas brasileiras são conservadoras, e elas são conservadoras, as igrejas reformadas no Brasil, por que elas não crescem? Se o liberalismo que mata as igrejas e vocês são conservadores, por que não crescem? Aí agora, não, nós precisamos cuidar do pentecostalismo, porque senão ele vai se tornar liberal se tiver uma hermenêutica pentecostal, se valorizar a experiência do Espírito, se fizer uma teologia própria, então não podem sair das nossas mãos. Então agora eles querem nos cooptar, ou seja, tem até livros, tem literaturas no Brasil de autores reformados famosos, em que o autor diz claramente: não saia da igreja pentecostal, fique na igreja para convencer os demais. Nós estamos produzindo uma teologia que deixou de depender da teologia reformada calvinista. Então, como a gente está deixando de depender da teologia reformada calvinista, se faz agora a acusação de que estamos indo para o liberalismo. Querem nos livrar do perigo do liberalismo. Mas, na verdade, todos sabem que não há interesse em nos livrar do liberalismo. Há um interesse em nos cooptar. Há um interesse em nos engolir, na verdade. Nos tornar reformados, nos tornar cessacionistas. E, para isso, a teologia reformada tem um método. O método é: se você se tornou reformado e é pentecostal, não saia da igreja pentecostal. Fique lá e convença os demais. E está cheio de crentes que não são mais pentecostais, inclusive alguns pastores e lideranças que estão tentando convencer as igrejas pentecostais a serem reformadas com a ameaça do liberalismo. Existe um liberalismo e essa ameaça, então isso é falado.